Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso Mundo da Física. Eu sou a professora Risolda Farias, estarei com vocês nesta aula. E agora vamos descobrir qual o tema desta aula. Olha lá, aula 21, revisão e avaliação. E agora sim, que já estamos apresentados, vamos à aula. Muito bem, pessoal, estamos iniciando a nossa revisão. Olha só quem está conosco hoje, a Cecília. E ela, acredito que esteja aí com um questionamento. Vamos lá? Oi, Cecília, e aí? Professora, o que faz a energia elétrica chegar até os nossos aparelhos e fazê-los funcionar? Muito bem, Cecília. Esta pergunta nos diz o quê? Que tudo que se refere à energia elétrica e os seus aparelhos, nós vamos relembrar principalmente na eletrodinâmica. Hoje, vamos revisar de que forma os geradores produzem energia elétrica e como os receptores utilizam essa energia para nos beneficiar no dia a dia. Muito bem, Cecília. Olha só, pessoal. Ela veio com esse questionamento porque nós estamos falando aí da eletrodinâmica. Tudo que se envolve com energia, com aparelhos, com dispositivos, nós estamos falando da eletrodinâmica. E com base no questionamento da Cecília, trago para você um vídeo sobre a eletrodinâmica. Vamos lá, Cecília, assistir? Olha lá. Já imaginou controlar um raio com as próprias mãos? Parece impossível, né? Mas agora vejam isso. O que parece magia é, na verdade, ciência pura. A eletrodinâmica, que é o ramo da física que estuda as cargas elétricas em movimento. É ela que explica fenômenos incríveis, como os raios no céu e a energia que usamos todos os dias. Ela trabalha com conceitos essenciais, como a corrente elétrica, a resistência elétrica e a potência elétrica, que juntos sustentam todos os dispositivos, desde os motores até os dispositivos elétricos. Nosso corpo não consegue gerar essas descargas, mas essa demonstração ilustra o poder das forças elétricas. Então, da próxima vez que você vir um raio cruzando o céu ou acender uma lâmpada, lembrem-se, você está testemunhando os efeitos dessa ciência extraordinária que literalmente energiza todos os fenômenos. Mas, se a gente levasse a outro nível, isso é pura ciência em ação. A força dos raios, o poder da eletricidade, o impacto da física, tudo isso ao seu alcance. Agora é com vocês. Muito bem, pessoal. O nosso vídeo mostrou a definição de eletrodinâmica e trouxe para você na revisão este assunto muito importante, que é uma aplicação da eletrodinâmica, que são os geradores. Vejam aí. O que são esses geradores? Geradores, olhem só, são dispositivos que convertem uma forma de energia, como energia química ou mecânica, em energia elétrica. E você pode estar perguntando, como é que é, professora? Geradores são dispositivos que convertem uma forma de energia e no final ela tem que ser energia elétrica. Então aqui, ó, vamos imaginar. Eu tenho aqui temos aqui a energia elétrica, que ele diz que no final tem que me dar uma energia elétrica. Logo, você tem o seguinte, ó, geradores são dispositivos que convertem qualquer forma de energia. Aí aqui eu tenho um exemplo. Podemos ter a energia química, também pode ser a energia mecânica, e ela me dará o que? Ela vai ser esse aparelho, esse dispositivo que converte uma forma de energia. No final tem que aparecer o quê?
a modalidade que é a energia elétrica. Então, não esqueçam, geradores são dispositivos que convertem uma forma de energia, e nós vimos que a modalidade, qualquer modalidade de energia, podem ser química, cinética, mecânica, sonora, enfim. Para os geradores, eu tenho que os dispositivos que convertem uma forma de energia, que temos esses exemplos, energia química, mecânica, em energia elétrica. Aí, com base nisto, temos aqui os exemplos, olha só, trouxe para você a bateria. Claro que uma bateria transforma energia química em energia elétrica. Olha só, a definição nos mostra muito bem. Ó. Gerador é um dispositivo que você tem uma modalidade de energia que será transformada em energia elétrica. Logo, o exemplo que trago para você é a bateria. Transforma energia química, olha só, começa com a energia química e ela transforma em energia elétrica. E também poderemos usar bateria e as pilhas, como diz aqui, ó, pode alimentar o controle remoto, também o celular. Logo, você tem aí a bateria, que é um exemplo de gerador. Gerador ou geradores são dispositivos que convertem uma forma de energia em energia elétrica. Logo, temos que a bateria, ela tem o quê? Que tipo de energia é essa? Ela tem energia química que será transformada em energia elétrica. Outro assunto também muito importante estudado foi os receptores. Aí os receptores, vejam como é a definição dos receptores. Receptores são dispositivos que transformam energia elétrica. Olha só, tem o receptor, ele é o quê? O aparelho. Ele é o aparelho. Esse receptor, que é o aparelho, os receptores são dispositivos, olhem só, transformam energia elétrica, vejam aqui, começa aqui, eu tenho um gerador, que ele vai me gerar o quê? Essa energia, porque, como nós vimos, por definição, o que é um gerador? Gerador, nós temos aqui o gerador, ele é um dispositivo que converte uma forma de energia em quê? Energia elétrica. Já o receptor, ou os receptores, são dispositivos que transformam energia elétrica que recebem em outra forma de energia. Ou seja, temos a energia elétrica, eu tenho o receptor, que é a energia que eu não vou utilizar, e ela, vejam aí, ó, são dispositivos que transformam a energia que recebem em outra forma de energia, como chamamos aqui a energia não elétrica. Esse é o exemplo de definição, aliás, é a definição dos receptores. São aparelhos que têm a energia elétrica e ela se transforma em outra modalidade de energia. Aí aqui, ó, como a luz, calor ou movimento. Então, vejam que eu tenho um aparelho que é o receptor. Ele tem a energia elétrica que veio gerada lá do gerador e transformou em outra modalidade de energia, que não é elétrica, que poderá ser a luz, o calor ou movimento. E nós vimos que o movimento refere-se sempre à energia cinética. Muito bem. E agora temos aqui os exemplos dos receptores. Lembram lá o que é um receptor? Receptor é um aparelho. E esse aparelho nós temos aqui, por exemplo, como temos aqui nessas imagens, ela representa os exemplos dos receptores. O ventilador,
a batedeira, o liquidificador, o ar-condicionado, a geladeira, todos esses são exemplos de receptores, pois dentro deles há um motor elétrico que produz o quê? Movimento ou que comprime algum tipo de gás. Então, não esqueçam o que é um receptor. Olha lá, ele é um aparelho. E esse aparelho é um dispositivo, um aparelho ou um dispositivo que transforma a energia elétrica em outra forma de energia, que não é a elétrica. E agora sim, os exemplos são esses aparelhos eletrodomésticos: ventilador, a batedeira, o liquidificador. Outros exemplos que temos também, as lâmpadas. Olha só, transformam energia elétrica em luz, iluminando nossos ambientes. Os motores convertem energia elétrica em movimento, fazendo funcionar diversos aparelhos, como ventiladores e eletrodomésticos. Então, não esqueçam, receptores são os aparelhos aqui, ó. A lâmpada, o ventilador, enfim, todos eles fazem com que eu tenha o quê? Olha só a nossa definição, vejam, revisão dos receptores. O que são receptores? São dispositivos que transformam a energia elétrica em outra forma de energia. E por isso que temos aqui esses exemplos: lâmpadas, motores. Temos também os aquecedores, que é esse aqui. E o que representa aí este aparelho? Ele transforma ou transformam energia elétrica em calor, aquecendo os ambientes ou alimentos. E qual é a importância dos receptores? Os receptores são essenciais para utilizarmos a energia elétrica de maneira prática e eficiente. Não esqueçam, quando se fala em eletrodinâmica, nós estudamos o quê? O movimento das cargas elétricas, e trouxemos aqui as aplicações: receptores e geradores. Temos agora que entender também, aí eu trago esse questionamento para vocês. Qual a diferença entre receptores elétricos e geradores elétricos? Logo, nós vimos o quê? Que os receptores, vejam aí, são dispositivos elétricos que transformam a energia elétrica em outras formas de energia. Como podemos observar, os seguintes exemplos dos receptores elétricos: ventiladores, liquidificadores, computadores e entre outros. E observem bem, receptores, aí você pode estar se perguntando: professora, os receptores elétricos são o quê? Eles são os aparelhos que temos em casa, na escola, nos hotéis, nos hospitais. Por quê? Porque os receptores elétricos são dispositivos elétricos que transformam a energia elétrica em outra forma de energia. Logo, ele é um aparelho, como, por exemplo, os ventiladores, os liquidificadores, os computadores. Outra coisa também muito importante, dando continuidade, pergunto para você: qual a diferença entre receptores? Definir os receptores. E agora, o que é um gerador? Vejam aí, já os geradores elétricos conseguem converter qualquer forma de energia em energia elétrica.
E alguns exemplos de geradores elétricos incluem as pilhas e baterias. Novamente, qual a diferença entre receptores elétricos e geradores? Olha só, os receptores elétricos são dispositivos elétricos que transformam a energia elétrica em outras formas de energia. Logo, nada mais é do que os aparelhos que conhecemos. Agora, os geradores elétricos conseguem converter qualquer forma de energia em energia elétrica. E os exemplos que temos são pilhas e baterias, que a gente vai estar falando sobre elas aí. Logo, diferença, gerador, ele vai converter qualquer forma de energia em energia elétrica. E o receptor, ele é ou são dispositivos elétricos que transformam a energia elétrica em outras formas de energia. Muito bem. Aí nós temos também outro assunto muito pertinente que estudamos já envolvido aí na unidade 3, temos ainda na unidade 2, falando aí da equação geral dos receptores, que é esta aqui, ó. A equação dos receptores elétricos informa que a diferença de potencial elétrico é igual ao produto da resistência elétrica interna com a corrente elétrica somado com a força contra-eletromotriz. Logo, nós temos aqui o epsilon, o R' vezes o I, que é a corrente elétrica. Com base nisso, nós temos aqui. Esta equação recebe o nome geral da equação dos receptores, onde U é a diferença de potencial elétrico fornecida pelo gerador elétrico para o receptor elétrico medida em volts. E o epsilon é a força contra-eletromotriz medida em volts. Dando continuidade, quem é o R'? É a resistência elétrica interna do receptor elétrico medida em ohm. E a letra I é a corrente elétrica que atravessa a resistência do receptor elétrico medida em ampere. Logo, nós temos aí a equação do receptor. Outro assunto também muito pertinente, nós vimos aí, já na unidade 3, falando sobre o magnetismo, que é a regra fundamental para os polos magnéticos iguais se repelem, enquanto polos opostos se atraem. Quais são os polos magnéticos? Eu tenho o polo sul e o polo norte, onde polo sul e o polo norte você tem de um ímã, obedecem à regra de interação. Polos iguais se repelem e polos opostos se atraem. E, além disso, é impossível separar os polos de um ímã. Se ele for dividido, sempre surgirão novos polos, o norte e o sul, em cada parte. Vamos ver aí a imagem? Olha só. Eu tenho o ímã original e ele está me dando, se eu partir esse ímã, você observa aqui, ó. Se eu partir o ímã, o que diz aqui? É impossível separar os polos de um ímã. Logo, você sempre terá o quê? Se ele for dividido, sempre surgirão novos polos, o norte e o sul, em cada parte, pessoal. Então, era isso que queríamos falar para vocês com a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.